Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Que Jaya. Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 170. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktiruchyate. Bhakti, ou serviço devocional, significa ocupar todos os nossos sentidos a serviço do Senhor, a suprema personalidade de Deus, o Senhor de todos os sentidos. Quando a alma espiritual presta serviço ao Supremo, há dois efeitos concomitantes. Ela se liberta de todas as designações materiais e, pelo simples fato de estarem ocupados a serviço do Senhor, seus sentidos purificam-se. Verso citado do Narada Pancharatra, no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.12. Madguna Shruti Matrena Mai Sarva Guhas Shaye Marogatira Vichina Jata Ganga Bhasu Anmudbudo. Assim como as águas celestiais do Ganges correm direto para o oceano, da mesma forma, pelo simples fato de meus devotos ouvirem falar de mim, suas mentes correm para mim. Eu resido nos corações de todos. Este e os seguintes 3 versos são citações do Srimad Bhagavatam 3.29, 11 e 14. Eles foram falados pelo Senhor Krishna sob a forma de Kapila Deva. Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Yudaritam Ahaituki Avyavarita Ya Bhakti Purushottame. Estas são as características do transcendental serviço amoroso a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Ele é imotivado, não se podendo impedi-lo de maneira alguma. Shalokya Shashti Samipya Sarupya Ekatvanapiyuta Jamanam Nagrinanti Vinamatsevanam Janaha. Meus devotos não aceitam Shalokya, Shashti, Satupya, Samipya ou unidade comigo, mesmo que eu lhes ofereça essas liberações em detrimento do serviço a mim. Saiva Bhakti Yoga Kya Antyatika Udarita Jenati Vrajya Trigunam Madbhavayo Papadyate. Bhakti Yoga, como se descreveu acima, é a meta última da vida. Ao prestar serviço devocional à suprema personalidade de Deus, a pessoa transcende os modos da natureza material e alcança a posição espiritual na plataforma de serviço devocional direto. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya.
Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º. O Senhor Krishna mostra a forma universal, verso 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadyeva tarivya dehi, Yadyevam tarivya dehi, Chuktaha sa Bhagavan Hari, Chuktaha sa Bhagavan Hari, Vyadata vyahata Ishwarya, Vyadata vyahata Ishwarya, Krida Manuja Balaka, Krida Manuja Balaka. Jadi evam tarivyadehi, Tukta sabhagavan hari, Vyadata vyahata Ishwarya, Krida Manuja Balaka. Tradução, vamos repetir, por favor. Mãe Yashoda desafiou Krishna. Mãe Yashoda desafiou Krishna. Se não comeste terra, se não comeste terra, então abre bem tua boca. Então abre bem tua boca. Ao receber esse desafio de sua mãe, Krishna, o filho de Nanda Maharaja, e Yashoda, para manifestar passatempos, como uma criança humana, abriu sua boca. Embora a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é pleno de todas as opulências, não perturbasse a afeição parental de sua mãe, sua opulência manifestou-se automaticamente, pois a opulência de Krishna jamais some em alguma etapa, senão que se manifesta no momento adequado, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sem perturbar o êxtase da afeição de sua mãe, Krishna abriu sua boca e manifestou suas próprias opulências naturais. Quando uma pessoa recebe muitas variedades de alimentos, mesmo que haja 1001 variedades, mas se ela simplesmente gosta de shaka,
espinafre, ela prefere comer isto. Igualmente, embora Krishna fosse pleno de opulências, agora, por ordem de Mãe Yashoda, ele, tal qual uma criança humana, abriu bem sua boca e não negligenciou o sentimento de afeição materna transcendental. Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam nadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Jadyevam Tarhi Vyadehi, Tyuktahasa Bhagavan Hari, Vyadata Vyahata Ishwarya Krida Manuja Balaka. Mãe Yashoda desafiou Krishna. Se não comeste terra, então abre bem tua boca. Ao receber esse desafio de sua mãe, Krishna, o filho de Nanda Maharaja e Yashoda, para manifestar passatempos como uma criança humana, abriu sua boca. Embora a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é pleno de todas as opulências, não perturbasse a afeição parental de sua mãe, sua opulência manifestou-se automaticamente, pois a opulência de Krishna jamais some em alguma etapa, senão que se manifesta no momento adequado. Aqui estamos ouvindo a diferença fundamental da Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, para todas as outras entidades vivas, todas as outras entidades vivas, desde os mais poderosos semideuses até a formiga insignificante. Né? Essa é a diferença. Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kama. Krishna é supremo. Krishna é o supremo eterno entre todos os eternos. Todos são eternos, mas Krishna é o supremo eterno. Krishna é o Ishvara, o controlador, e Krishna é Hanumantacha, também o supremo mantenedor. Ou seja, ele é o mantenedor de tudo e de todos, portanto, todos estão sob o controle dele, e ele não é controlado por ninguém e nem depende da manutenção de ninguém. Mas para incrementar a raça amorosa, no mais alto nível, como esse aqui de Kevala, Rati, Prema Bhakti, amor puro, na relação parental entre Mãe Yashoda e ele satisfaz os desejos de Mãe Yashoda como se fosse uma criança obediente, comum, uma criança humana comum, mas não é. Mas não é uma criança comum. Não é. Essa é a diferença. Então, o tolo, avadyanantimam muda. O tolo, manusintam ashrita, não consegue entender nada disso. Não consegue entender essas atividades transcendentais de Krishna, esses passatempos de Krishna. Portanto, ele não consegue ver que Krishna está no comando de tudo. Parambhavam madhyananto mamabhuta mahaishvara. Ele não consegue ver que Krishna é o Ishvara, o Supremo, o controlador de tudo e de todos.
e que não está acontecendo nada que não esteja sob o controle de Krishna. Quando alguém tem essa compreensão, ele fica 100% absorto nas mãos de Krishna, dependendo da misericórdia de Krishna. Essa é a posição do devoto. Essa é a posição do devoto que está do sadhaka, no caminho da perfeição. Claro que não é a posição de Mãe Yashoda que está absorta em amor puro. É diferente. Mas esse é o caminho que leva a essa perfeição. E, portanto, nós temos que nos ater a esse caminho, se quisermos alcançar a mais elevada perfeição. O relacionamento amoroso puro com Krishna, desprovido de conhecimento, mas absorto em pureza, em devoção incondicional, em amor transcendental, 100% ativo. 100%. Essa é a verdadeira posição constitucional de todas as almas, independentemente de qualquer situação material que agora nos encontramos, ou nos encontremos nela. Essa é a posição transcendental eterna. Por isso que o Sri Chaitanya Charitamrita enfatiza que isso é verdadeira educação. Quem entende isso é educado. Quem não entende é um tolo. Então, Krishna fala nesse verso que eu citei, Avajananti Mamudama, no Shinta, no Mashrita, que o tolo zomba dele quando ele aparece na forma humana de vida, como uma criança humana, quando ele tem essas atividades transcendentais. Mas o devoto não. O devoto não só admira essas atividades transcendentais de Krishna, bem como respeita e quer cada vez mais ouvir sobre elas, beber esse néctar das atividades transcendentais de Krishna. Por quê? Porque o devoto é 100% crédulo, ele tem fé na Suprema Personalidade de Deus. Ele aceita a Suprema Personalidade de Deus. Ele é um admirador da Suprema Personalidade, porque ele não é invejoso, enquanto que os que não estão nessa plataforma são todos invejosos. Por isso eles não conseguem ver alguém superior a eles, alguém que controle ele e todos, alguém que seja o proprietário e mantenedor de tudo e todos. De tudo e de todos. Ele não consegue entender, não consegue aceitar isso. Mas Krishna, sendo transcendental, sendo a criança transcendental, em qualquer fase dele, ele está sempre munido de todas as suas opulências. Então, embora para incrementar a raça amorosa entre ele e Mãe Yashoda, ele aparentemente estivesse com medo de Mãe Yashoda e obedecendo a ordem dela, abrindo a boca para ela olhar dentro da boca dele. Embora ele não quisesse atrapalhar essa relação amorosa que tanto Mãe Yashoda estava desfrutando cada vez mais, quanto ele próprio, porque isso é desfrute em relação amorosa mesmo, nem por isso ele deixou de ser a Suprema Personalidade de Deus, dotada das 6 opulências originais na sua totalidade, e por isso essas opulências se manifestam na hora que Krishna acha adequada, no momento que ele acha adequado que elas se manifestem. Então, gente, nesse mundo, vou voltar a enfatizar isso, Hari, Sevari, Dharma, Karma Sadacharya, Ishvare, o controlador, Ishvare, Se Priti, Jame, Samata, Sabara. Ser educado, ser culto de verdade, ser muito ativo e religioso de verdade, significa desenvolver naturalmente amor por Krishna. Esse conhecimento ele é o rei da educação. E é o que há de mais puro porque é transcendental.
E ele revela essa nossa natureza e desvela esta relação amorosa que todas as almas têm com Krishna. Né? Então Rajagurhyam Pavitram Midam Uttama. Pratyakshavagamam Dharmyam. Portanto, isso é ser religioso de verdade. Situar-se no Sanatana Dharma. Isso é verdadeira religião. O resto é equívoco, é ilusão, é engano. É Kaitava Dharma. É religião enganosa, é tarapaça. Então, isso é ser religioso. Essa religião, por ser a verdadeira, ela nos revela a nossa posição constitucional de almas e nos mostra o que a alma é, um servo amoroso dessa pessoa suprema, que deve ser buscada, conhecida, entendida, alcançada. Vedaishcha sarvairaham evavedyo, como Krishna fala no Bhagavad Gita. Ele é a única verdade que deve ser perseguida, ele é a única verdade que deve ser buscada. A única. Por isso que ele dá o conhecimento, por isso que ele dá os Vedas, por isso que ele compila os Vedas, por isso que ele se manifesta na forma das escrituras reveladas, Vedanta Kriti, Veda Vidi, Evachaham, para que alguém o conheça-o. Evachaham, chegue nele, ele é quem tem todo o esquema para alguém chegar nele. E ele está dando e está falando, e essas atividades são o caminho do estreitamento do relacionamento amoroso com ele e do conhecimento da pessoa transcendental que ele é. Isso é conhecimento. Por isso é ser verdadeiramente religioso. Isso é ser verdadeiramente religioso. Então, Taharise Bali Dharma. Bali Dharma. É isso. Karma Sadachara. Nós não podemos nos desviar da verdade. A verdade é essa. Nós só temos uma meta: compreender a pessoa suprema. Entender a pessoa suprema. E para podermos compreender e entender a pessoa suprema, nós temos que nos aproximar de quem conhece a pessoa suprema, de quem revela a pessoa suprema. A sucessão discipular, os acharyas, o Srimad Bhagavatam, que nos dá informação sobre isso. Por isso temos que ouvir diariamente o Bhagavatam com fé, por isso temos que seguir os passos dessas grandes almas que vivem absortas nesse amor estático, puro, por Krishna. É muito simples entender isso. Não tem grandes mistérios. É ouvir e seguir. E não criar nenhuma especulação mental, nenhuma viagem mental, nenhum outro meio, nenhum outro caminho, porque é perda de tempo, está errado, não vai dar certo. Não vai dar certo, só vamos ficar cada vez mais iludidos. Então essa é a potência de Krishna. E agora nós vamos ver como, para o bem de Mãe Yashoda, para o bem de todas as entidades vivas, Krishna vai mostrar quem ele é dentro da sua própria boca, obedecendo a ordem de Mãe Yashoda, sem contrariá-la, porque ela é a sua querida mãe, que ele com muito prazer obedece o que ela manda que ele faça. Krishna sente muito prazer em obedecer o que seus devotos puros mandem que ele faça. Muito prazer, essa é outra opulência de Krishna. Então nós vamos ver que, para surpresa de Mãe Yashoda, ela vai fazer, ops, que é isso? Quem é esse meu filho? O que é isso dentro da boca dele? Mas isso é para o próximo verso, onde nós vamos ver essa descrição. É isso. Jamakarma chamedivyam bivanyoveti tatataha chaktadeham punarjama naitiman itisojuna. Isso é a essência de tudo. Verso 9 do capítulo 4.
Cristo está falando. Aquele que compreende tudo isso. As minhas atividades transcendentais, o meu aparecimento nesse mundo. Os passatempos de Cristo. Ao deixar esse presente corpo, Arjuna, não volta mais a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada eterna. Vejam que bênção que é isso. Com o veredito, a sanção da própria Suprema Personalidade de Deus, porque é Ele próprio que está falando isso. Quem vai duvidar? E quem vai ser tão muda e não Buda, vai ser tão tolo e não inteligente, de não perseguir isso. Ouvir diariamente para entender as atividades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Alguma pergunta, alguma dúvida? Amanhã tem mais. Esperamos todos vocês aí na telinha. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai!